Bom dia, grande abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, nessa terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Estamos abrindo esse vídeo num oferecimento da 1xBet. A 1xBet que dá a você a condição aqui no canal AV+, de ganhar dinheiro fácil. É só você apostar bem. E olha, use uma benesse que a 1xBet dá a você, porque eles pagam fácil, pagam bem, pagam rápido. A 1xBet dá a você aposta dobrada. Você faz uma aposta, bota ali AV+, e você, colocando R$20, por exemplo, vai para 40. E aí você tem um espacinho para poder ganhar um dinheiro. Faz uma primeira aposta de 10, sobrou 30. Ganhou, já soma os seus 30. E é assim que você tem que fazer para poder ganhar um dinheiro. Aposte com a 1xBet, que é parceira também aqui do canal AV+. Eu vou falar sobre o volante Yuri, que ontem se apresentou oficialmente ao Vasco, jogador que vem do CSA, e que é uma cobrança que nós vascaínos estamos fazendo há muito tempo. Do Vasco ter um volante de pegada, um volante de marcação, um volante de postura, um volante que cubra as laterais, que não dê muito espaço para os adversários. A gente tem formado muitos volantes na base com muita categoria, com muita técnica. Tá aí o Douglas Luiz, que foi o último volante que saiu, que era muito bom jogador, é muito bom jogador, jogador do Aston Villa, que tem qualidade, foi para a seleção brasileira, mas talvez para disputar uma Copa do Mundo ele não tenha a pegada e a competitividade que tem, por exemplo, um Casemiro, que é um jogador de muita técnica, muita qualidade, mas que joga muito duro. A gente tem que analisar, por exemplo, o Real Madrid, com Toni Kroos, com Luka Modric e com Casemiro. São três jogadores que se completam, jogadores que sabem jogar futebol, mas cada um dentro de um posicionamento. O Modric é o jogador mais difícil de se marcar, porque ele está sempre se movimentando, dá muita opção e faz com que o Real Madrid tenha mais a posse de bola. Evite de que o time seja tão marcado assim, ou que tenha que marcar porque perde muito a bola. Mas é claro que quando perde a bola, o Modric morde, o Modric vem em cima. Toni Kroos, da mesma forma, é um jogador classudo, é um jogador de técnica, que da mesma forma que o Luka Modric faz a bola rolar. Hoje é assim que o futebol se desenvolve. No caso do Barcelona antigo, com Xavi e Iniesta, eram jogadores que não eram jogadores de bater, não eram jogadores de marcar duro, mas se movimentavam muito, cercavam muito, ocupavam espaços, mas tinham ali na retaguarda alguns jogadores que sabiam se posicionar bem, sabiam se colocar bem ali. Quando a bola era perdida, sempre tinha uma defesa rápida, uma defesa que tinha Puyol, tinha Piquet, enfim, eu acho que mais ou menos esse é o conceito do futebol para volantes que não sejam volantes de característica de pegada. O jogador que tem essa característica de pegada, também a gente tem que ter um certo pé atrás. Porque se é um jogador que só tem essa característica, ele passa a ser limitado. Porque o volante é um jogador que participa muito do jogo hoje. Ele tem que ter a bola no pé. E aí a gente volta para o Casemiro, que é o volante da seleção, que é um jogador de qualidade, que é um jogador com a bola no pé é muito bom, chuta bem de fora da área, chega na área batendo, é bom pelo alto, mas se tem que dar uma porrada, ele dá uma porrada. Ele não tem medo de fazer isso. A porrada certa, não é a porrada à torta e à direita para tomar cartão. Não, tem que saber também, até nisso, ter a técnica de bater, ter a técnica de fazer a falta, que faz parte do jogo. O Yuri é um jogador de 27 anos, que já rodou. Claro que se fosse um jogador extraordinário, talvez já estivesse até fora do Brasil, aonde jogou, mas não se adaptou e acabou voltando. Se fosse um jogador extraordinário, talvez tivesse rodado em grandes equipes, e não rodou. Mas é claro, a gente não sabe como é que é a vida do rapaz, de repente não teve grandes empresários, não teve grandes contatos, e isso também, de alguma forma, trouxe um obstáculo para que ele pudesse seguir com sucesso. Ele jogou no Bahia, ele mesmo disse isso ontem, uma pergunta que eu fiz na entrevista coletiva, e ele disse, olha, eu me machuquei muito no Bahia, tenho um carinho enorme pelo Bahia, mas infelizmente o Bahia não me trouxe boas recordações. Então, a gente tem, é claro, que colocar sempre um pontinho atrás. Essa questão de, mas se fosse isso tudo, por que não jogou num São Paulo, num Grêmio, num Inter, não jogou em grandes equipes? É claro que isso precisa ser visto. Mas a gente precisa, no momento atual do Vasco, ver
o presente, a hora, o momento, é esse instante. Não dá para a gente ficar muito conjecturando o que vai ser, o que foi. É claro que a vida pregressa de um jogador desse, aonde ele passou, o que ele fez, é fundamental. Mas dentro da característica, o Yuri foi um volante que foi o melhor jogador de desarmes no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. É um jogador que sabe jogar também como 8, ele falou isso ontem, o Moser, técnico do CSA, o colocou mais à frente, ele fez 3 gols, ele bate bem, ele chega na área, mas ele gosta de jogar de primeiro volante. É uma característica que o Vasco precisa? Sim, claro que precisa. O Vasco forma Bruno Gomes, que é um volante que não soube o meio termo. No início era um jogador duro, que tomava cartões demais, com o Vanderlei Luxemburgo em 2019. Me lembro, um jogo contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, foi substituído no primeiro tempo, que o Vanderlei tinha medo de ser expulso. É um jogador que foi expulso em 2021, em partidas seguidas contra Cruzeiro, contra Goiás, prejudicando demais o Vasco. E aí, ele vem para um meio termo, querendo ser um jogador bom, eu não vou bater tanto. Mas aí ele não bate, ele não faz falta, porque tem esse medo também de estar rotulado, estigmatizado como um jogador violento. Não dá para ter um volante assim como principal. Você tem um Andrei, que era um volante também de muita classe, muito talento, com bola no pé, mas que não marcava ninguém. Era um jogador que marcava com os olhos. O próprio Douglas Luiz, com muito mais talento, com muito mais capacidade, mas também não era um jogador de uma pegada absurda no início de carreira, jogava até como um segundo volante, precisava ter um primeiro volante que o marcasse mais. Mas eu também não sou muito do nome de jogador brucutu, do Guinha Azul, por exemplo, que era um jogador que chamava muito atenção, não a minha. É claro que pela plasticidade, pelos carrinhos, pela força, mas sabia jogar. Eu me lembro aquela decisão com o Botafogo, que ele rouba uma bola no meio e na sequência sai o gol do Rafael Silva. Mas o Guinha Azul era um jogador que, por exemplo, que na área era um fracasso, que nunca conseguiu chegar na área para fazer um gol. Mas ele precisa fazer gol no futebol moderno hoje, precisa chegar na área. Guinha Azul não chutava no gol, não sabia chutar no gol, mas era um jogador taticamente importante na distribuição, tinha uma razoável técnica e muita pegada. Mas eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não dá para ser um jogador só volante arame liso, que só cerca, não machuca ninguém, e o volante que só marca e só dá porrada. Se você puder ter um meio termo, seria melhor. Mas, caros amigos, falamos do Vasco. Um clube com dificuldades financeiras, que talvez esse meu comentário seja exigir demais, pedir demais, de um clube que vai contratar o Yuri Lara para ele ser o jogador. Agora, Zé do Carmo veio para o Vasco também muito assim, às vezes desacreditado. Luizinho Quintanilha não, era um jogador também camisa 5, que já tinha jogado no Botafogo, jogou fora e voltou, era um jogador experimentado. Mas o Vasco teve outros jogadores jogando nessa posição que nunca foram destaques absolutos. O próprio Nasa era um jogador de muito mais pegada do que técnica e era fundamental. Nasa não sabia chutar no gol, mas era um jogador fundamental naquele esquema de marcação, de posicionamento, de entrega, de cobertura. E às vezes um jogador desse é muito importante. E acho que o Yuri pode ser importante. E acho que tem um aspecto que é o mais importante de todos. Além dele ser um jogador de boa qualidade, de boa técnica, volto a dizer, não é o melhor de todos, senão estava jogando já na Europa, jogando fora do Brasil, mas também a gente não pode exigir, volto a dizer, por conta da vida, a gente não sabe se ele nunca teve um bom pistolão, um bom empresário para colocá-lo, mas acho que o espírito é muito legal. É legal você ter para essa posição, esse primeiro volante, esse cara fincado ali, que vai fazer a distribuição, que vai saber receber do zagueiro e fazer a jogada, que vai saber fazer a falta, que vai fazer uma cobertura boa, mas que esse jogador tem espírito. Porque o Guinha Azul foi um jogador que virou uma referência no Vasco, apesar de ter jogado pouco, exatamente por isso, pelo espírito. Luizinho Quintanilha, que jogava muita bola também, mas também tinha um espírito. E acho que o Yuri pode ser esse camisa 5 do espírito, porque ele é vascaíno. Ele é um cara que tem na família toda gente que vai cobrar dele, gente que vai vibrar com ele, gente que vai dizer para ele fazer as coisas, que vai orientá-lo, que vai querer o seu bem. Ele precisa ter cabeça firme, precisa ter cabeça fria, precisa saber da importância. Acho que ele vai jogar. Se ele tiver um volante ao lado dele, esse Matheus Barbosa que está vindo, jogador que jogou no Cruzeiro, no Atlético Goianiense, é alto, sai bem para o jogo. Pode ser. O próprio Bruno Gomes, que com o Lisca jogando de segundo volante, jogou muito bem ali. O Vitinho, que faz essa função, talvez um pouco mais avançado, sem tanta pegada. Você tem o Matias Galassa pela esquerda. Você tendo esse, o Galassa é um jogador que sabe jogar, sabe fazer bons passes, chuta bem de fora da área. Talvez o Vasco tenha aí
interessantes volantes, jogadores que possam compor aí duplas interessantes. Um Yuri com Galarça, um Yuri com Bruno Gomes, um Yuri com o Matheus, um Bruno Gomes, Yuri e Matheus juntos, ou então Yuri e Galarça abrindo pela esquerda, fazendo um triângulo, um vértice, 3 pontas, com um mais atrás e 2 um pouquinho mais na frente, quem sabe fechando aí uma outra ponta na frente. Enfim, dá pra gente pensar em peças sendo contratadas pelo técnico Zé Ricardo para formar equipes. Mas acho que a contratação do Yuri é uma contratação animadora, de uma posição que o Vasco não tem há muito tempo. Jogadores com essa pegada, jogadores com essa força e principalmente jogadores com esse espírito. Daqui a pouco eu vou estar lá no treino, vou lá no CT Moacir Barbosa, vou conhecer o CT. Estou, depois de muitos anos, voltando à atividade, com credenciamento, tranquilo, como jornalista que sou, e faço questão de conhecer o CT Moacir Barbosa, e vai ser um prazer estar lá e participar também da apresentação do goleiro Thiago Rodrigues, que quero saber dessa situação dos goleiros do Vasco, e do Edmar, que é um jogador que eu acho que taticamente vai ser importante nessa formação desse 11 aí que o Zé Ricardo está montando para o ano de 2022. Gostaria de estar falando aqui da contratação de um volante de seleção brasileira. Gostaria de estar falando de um goleiro que estivesse vindo da Europa para o Vasco, de um lateral esquerdo que também tivesse grande destaque na Série A. Mas não é a nossa realidade. É triste? É triste. Mas a gente tem que viver, a gente tem que conviver, a gente tem que esperar e ter esperança. Esperar é ter esperança, é buscar realmente ver se esses jogadores vão dar certo, se o clima vai ajudar. Grande abraço, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, à tarde tem um Boletim AV com a Jéssica Dias e à noite eu volto com o News. E hoje tem jogo, hein? 5h15, Vasco e SCA Brasil. E aqui no Ave Mais, logo depois, uma pós-live com o Emerson Rocha e o Jean Faísca falando do jogo. Grande abraço, bom dia para todos vocês. Tchau, turma.